Olá, meus amigos, tudo bem? Estamos aqui novamente, retornando aos nossos estudos. Hoje, agora, falando sobre o Evangelho de Marcos, né? Estou muito feliz de iniciar esse novo projeto. Espero que nós possamos caminhar juntos aí até o final, né? Foi uma experiência maravilhosa estar com vocês no estudo do Evangelho de Mateus. Quem não participou junto com a gente, ele está gravado aí no canal, então fiquem à vontade. E hoje nós estamos iniciando o Evangelho de Marcos sob a interpretação do Emmanuel. Então nós vamos passar por esse estudo maravilhoso, com essas reflexões do benfeitor Emmanuel, e tenho certeza que nós vamos sair desse estudo com pensamentos diferentes sobre essas passagens. Então, conto com o apoio de vocês, com a ajuda de vocês, e a sistemática continua a mesma, tá? Nós vamos fazer 3 aulas gravadas, e ao final nós vamos fazer uma aula ao vivo referente a essas 3 primeiras aulas gravadas que nós participamos, ok? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês aqui a tela, tá? E, antes de mais nada, vamos dar boas-vindas ao nosso anfitrião da noite, né? Que é o nosso querido irmão Jesus, de braços abertos, feliz por nós estarmos retomando hoje esse estudo. E eu pediria a todos vocês que, nesse momento, chegássemos a esse ambiente, né, que nós realmente, verdadeiramente chegássemos a essa sala de aula virtual para que possamos nos concentrar. Então, elevando o pensamento ao Mestre Jesus nesse momento, vamos agradecer, né, a oportunidade de estarmos aqui, de podermos desfrutar desse banquete espiritual, né, sobre o aconselhamento do benfeitor Emmanuel, sobre as suas reflexões, que possamos juntos engrandecer a noite de hoje, contribuindo também. Então eu peço a todos, Pai querido, que possamos receber todo o seu amparo. Que assim seja. Então vamos lá, vamos dar início ao nosso estudo. Eu gostaria que vocês, após ao estudo, comentassem, deixassem as suas percepções. Como quem já conhece sabe, né? Na aula ao vivo, quem constrói a aula ao vivo são vocês. Então, os comentários que vocês fazem a respeito dessa aula de hoje vão ficar registrados lá no YouTube, e eu vou compilar esses comentários e vou trazer para essa aula ao vivo que nós vamos fazer. Tá certo? E é lá que nós vamos discutir ao vivo a opinião de cada um, trazendo um pouquinho das percepções que cada um teve sobre o estudo, e vamos juntos aprender um pouco mais, tá bom? Então, compartilhando aqui mais uma vez com vocês. Vou colocar aqui, ficar num cantinho aqui, peraí. Pronto. E a partir de agora nós vamos começar o nosso estudo. Hoje é o nosso primeiro estudo, primeiro dia, né, referente ao Evangelho de Marcos, né, que estamos dando início hoje, né, segundo a interpretação de Emmanuel. E hoje nós vamos estudar 2 versículos de Marcos que realmente trazem para nós um engrandecimento muito grande. O primeiro é o Marcos 1,15 e o Marcos 1,20. O Marcos 1,15 diz o seguinte: e dizendo, está completo o tempo, e está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E o chamou imediatamente. Marcos 1,20. E esse primeiro, o 1,15, Emmanuel traz para a gente um texto muito interessante que se chama O Reino de Deus está próximo. Quem de nós já não ouviu essa frase, né? O reino de Deus está próximo. Mas essa frase, o reino de Deus está próximo, está sempre muito vinculada a algum acontecimento, muitas vezes não muito bons, onde as pessoas, fazendo referência a eles, dizem: é o fim do mundo, Jesus está voltando, a profecia está sendo cumprida, e assim por diante. E o Emmanuel traz essas reflexões hoje, quando ele trata desse tema. E ele faz o seguinte: muitas vezes, disse-nos o Senhor, o reino de Deus está próximo. E até hoje, milhares de criaturas aguardam-lhe a vinda através de espetaculosos eventos exteriores. Justamente isso que nós falamos. Toda vez que acontece algo de muita repercussão no mundo, né, aqueles que tocam realmente fundo o coração de todos nós temos
alguns, né, de nós temos hábitos de falar sobre isso, né? E aí ele continua: muitos esperam por intermédio de cataclismos inomináveis, mentalizam telas fantasmagóricas, incompatíveis com a divina misericórdia que nos preside o destino. Então, vejam, o que é o reino de Deus? O que Jesus quis nos dizer quando o reino de Deus está próximo? E o que é, nós espíritas que estudamos o Evangelho, o que é esse reino de Deus? Aonde ele está situado? É isso que nós pretendemos estudar hoje. Saindo dessa aula, nós precisamos sair dessa aula sabendo, entendendo o que é esse reino de Deus e como alcançar esse reino de Deus e por que ele está próximo, né? Como dizia Jesus. E aí ele continua aqui, ó: trovões ribombando no firmamento, maremotos e terremotos, raios destruidores a se derramarem no céu, multidões amotinadas promovendo devastações e ruínas, fluidos comburentes na atmosfera, transformando-a em fogo devorador, bombas fulminantes aniquilando nações inteiras. E conto quase sempre com o absurdo e com o fantástico para que se sintam no portal da grande transformação. Então, muitas das pessoas acreditam que para que o reino de Deus chegue até nós, é preciso que haja esses acontecimentos tenebrosos, esses acontecimentos de repercussões mundiais, realmente de catástrofes que possam realmente, de alguma forma, tocar a humanidade como um todo. E eles vinculam esses acontecimentos à vinda de Jesus, ao retorno dele à Terra, à proximidade do reino de Deus, como que se fosse necessário que isso tudo acontecesse para que Deus estivesse realmente próximo de nós e vice-versa, nós próximos dele, né? E aí ele continua: sem dúvida que semelhantes flagelos podem sobrevir a qualquer momento na experiência das criaturas e no campo da natureza. Contudo, longe de significar o reino divino, apenas revelam imperativos da nova luta e com serviço mais áspero para quantos se enfileiram nos quadros evolutivos da humanidade. Ou seja, é possível que esses eventos, né, que essas catástrofes e esses grandes cataclismas que possam vir assolar aconteçam realmente dentre nós. Mas como bem diz Emmanuel, como bem pontua o mentor espiritual, longe está esses cataclismas de significarem o reino de Deus. Longe está de serem a manifestação de Deus sobre nós, demonstrando o seu retorno, ou um portal que a ser aberto para que se possa alcançá-lo. Não. Na verdade, e com certeza nós que estudamos o Espiritismo, estudamos a lei de provas e expiações, que estamos aqui sabendo os motivos pelos quais estamos aqui na Terra, que é passar por algumas dificuldades, alguns obstáculos para crescermos. Mais próximo disso, dessas necessidades que nós temos, está do que do reino de Deus, né? Que, na verdade, como nós vamos descobrir, está bem mais próximo do que nós imaginamos. O reino de Deus está próximo, e ele diz aqui, sim, está próximo, mas, antes de tudo, em nossa capacidade, e aí é que eu quero dizer porque ele está tão próximo, de construí-lo dentro de nós, através do céu que possamos oferecer à alma do próximo. Então, digam, meus amigos, onde é o céu e onde é o inferno? Onde é o paraíso? Onde está o reino de Deus? O reino de Deus está dentro de nós, dentro dos nossos corações, dentro da nossa alma, dentro da nossa forma de agir, dentro do mundo que nós criamos ao nosso redor. E é claro que nós temos a capacidade de criar coisas boas e ruins conforme os nossos atos, conforme a nossa postura diante das dificuldades. Então, esses serão os reinos de Deus que nós iremos criar. E o que nós estamos criando dentro de nós? É claro que dificuldades vão aparecer, cataclismas, terremotos, coisas que são necessárias, muitas vezes, para a nossa evolução enquanto aqui na Terra estamos. Porque tudo que nós passamos aqui
tem um motivo, tem uma necessidade para nós, então nada acontece por acaso. Mas isso não quer dizer que o fato de essas catástrofes estejam acontecendo, que seja necessário elas, seja de outra, não haja outra forma de alcançar, de chegar até Deus, senão através delas, porque não é verdade, não é? E sem contar que muitas das questões que hoje nos assolam são fruto das nossas próprias ações, da ação da humanidade, como eu digo, né? Que buscam, de alguma forma, motivos, né? Ou subterfúgios para estarem se guerreando, se atacando, criando realmente instrumentos de transformação do próprio ambiente, porque a gente acaba, de alguma forma, afetando esse ambiente que nós vivemos, e isso acaba tendo seu reflexo. Então, vejam, o que é, então, o reino de Deus? Por que ele está próximo? Hoje nós vamos descobrir que ele está mais próximo do que nós imaginamos. Então, vamos lá. Atendamos ao cumprimento do dever que a vida nos atribui, colaborando, quando possível, pela vitória do bem, a atender o amor que o Mestre nos legou, e alcançaremos, com a urgência possível, o clima celestial para nós e para os outros. É por isso que Jesus, igualmente, foi positivo e justo quando afirmou: quando se vos disser o reino de Deus permanece ali ou acolá, acrediteis, porque em verdade o reino de Deus está dentro de vós. Então vejam que estudo maravilhoso esse de hoje que o Emmanuel trouxe, esclarecendo essa passagem, né? Que muitos de nós, muitas vezes ao ler o texto bíblico, né, o Evangelho de Marcos, vamos irrefletidamente interpretar pela lei, pela palavra que está escrito ali, né? O reino de Deus está próximo, como se de alguma forma Jesus venha entre nós novamente, arrebatar todos os seus filhos e levar para o céu, ou que algo de espetacular possa acontecer para que Jesus volte e o reino de Deus se aqui instale. Vejam, Jesus veio nos salvar, e ele deu a própria vida para nos salvar através do seu exemplo. Ele construiu o reino de Deus em sua vida e demonstrou para nós como que deveríamos fazer. Mas nós ainda temos muita dificuldade de compreender que esse reino de Deus é construído por nós. Nós que somos filhos de Deus, somos seres imortais, quando aqui não estivermos mais, vamos levar isso que nós construímos do ponto de vista espiritual para onde nós formos, para a verdadeira morada. E lá nós vamos levar o reino que nós construímos. Que reino nós vamos construindo dentro de nós? Quais são os sentimentos que nós estamos nutrindo? Qual é o bem que nós estamos fazendo? Que tipo de conduta nós estamos tendo? E é isso que é o que nós vamos realmente construir ao longo da nossa existência aqui na Terra. Ok? E aí, agora passando um pouquinho para o outro tema, nós vamos agora para Marcos 1, 20. E os chamou imediatamente. E os chamou imediatamente. E o texto que o Emmanuel nos traz, ele diz o seguinte: ouçamos. Desculpa. O texto passado é do livro Irmão, editora Ideal, capítulo 12, ok? Vamos lá. Ouçamos. Em alguns círculos do cristianismo, semelhante passagem alusiva ao encontro do Senhor com os discípulos, interpretada simplesmente como sendo um apelo do Cristo ao ministério religioso. Todavia, podemos imprimir significado mais amplo em cada situação do caminho. É possível registrar o chamamento celeste. Olha só, meus amigos. Essa passagem, esse ponto da passagem aqui é muito importante para todos nós. Por quê? Porque nós que estamos aqui na Terra, nós viemos com o nosso compromisso de nos tornarmos pessoas melhores. Nós vamos passar por determinadas situações onde elas vão nos auxiliar, vão nos impulsionar a nos tornarmos pessoas melhores. No decorrer dessas passagens, no decorrer dessas situações,
nós somos colocados em várias circunstâncias que nos colocam à disposição a oportunidade de servir, de ajudar. Né? Vamos passar por dificuldade, por relacionamentos difíceis, vamos passar por momentos conturbados. Em todos esses momentos, nós vamos ser chamados a servir. Né? Então, a todo momento acontece isso que essa passagem está nos falando. O que é? A todo momento, ele o chamou imediatamente. Então, a todo momento, nós estamos sendo chamados para esse convívio com o seu amor, esse convívio com os seus ensinamentos, esse convívio com a necessidade de servir para nos aprimorar. Porque é exatamente isso que nós viemos fazer aqui nesse planeta. Aprender a servir, aprender a ouvir as necessidades que nós temos de nos melhorar. Isso a todo momento nos é incutido pelos bons espíritos, pelo nosso amigo espiritual, que emissários de Deus que são, eles estão a todos os momentos a nos impulsionar, nos incentivar para esse progresso, que é um progresso inevitável. Né? Então, hoje, apesar de estarmos ouvindo, talvez ainda não estamos ouvindo em torno da nossa plenitude. E como isso vai acontecer? Quanto melhor nós nos tornarmos, quanto mais puro nós nos tornarmos, quanto mais afinados nós nos tornarmos com um plano espiritual, mais perfeita, melhor será essa comunicação e melhor nós iremos ouvir e entender essas circunstâncias. Então, que nós possamos ficar atentos ainda. Né? Todavia, podemos imprimir significado mais amplo. Em cada situação do caminho, é possível registrar o chamamento celeste. Exatamente isso que eu falei. No templo familiar, onde surgem problemas difíceis, né? Quantos de nós não temos dificuldades com nossos familiares? Né? Eu diria que a grande maioria temos, de alguma forma, um problema com um familiar ou outro, não é? Será que isso não é uma oportunidade? Será que vocês já pensaram dessa forma? E ele continua, ante o companheiro desconhecido que pede cooperação. Quantos de nós estamos aí a andar pela rua e temos a oportunidade, através de um irmão, a nos pedir, e às vezes apressado que somos para correr, para resolver algumas circunstâncias, não damos ouvido. À frente de um adversário que espera entendimento e tolerância, quantas pessoas difíceis nós temos na nossa vida e quantas vezes nós somos difíceis a essas pessoas quando poderíamos, de alguma forma, ser menos, né, sermos mais amenos. Ao pé do enfermo que aguarda assistência e carinho, à face do ignorante que reclama socorro e ensinamento, junto à criança que roga bondade e compreensão. Vejam, cada parágrafo desse expressa uma oportunidade que nós temos de ouvir ou de perceber as circunstâncias e os chamamentos que Deus nos faz através dessas circunstâncias. Né? Oportunidades essas que só servem para nos fazer crescer, para nos fazer evoluir. E ele continua, por onde formos, Jesus, mestre silencioso, nos chama ao testemunho da lição que aprendemos. Mas, nas menores experiências, no trabalho, ou no lazer, no lar, ou na via pública, eis que nos convida ao exercício incessante do bem. Nesse sentido, o discípulo do Evangelho encontra no mundo o santuário de sua fé e na humanidade a sua própria família. Vejam, não sei se vocês já tinham pensado dessa forma, não sei se vocês já tinham percebido essas oportunidades que nos dão, não sei se vocês aproveitam essas oportunidades ou se, como eu, de alguma forma as deixa passar por vezes, né, por não estarmos atentos, por não estarmos, de alguma forma, em sintonia. E quando nós nos refletimos mais tarde, a oportunidade passou e a gente não tem mais como voltar atrás, a não ser esperar uma nova oportunidade. Não se culpem por isso. Não estou falando isso de forma alguma a denegrir ou a apontar o dedo a ninguém, mas é porque às vezes a gente não está, como é que eu posso dizer, prontos para receber, prontos para ouvir. Nós estamos demasiadamente preocupados, nervosos, com medo, né, estressados, e a gente não consegue de forma alguma entrar nessa percepção. Então, o que nos cabe é nos colocar, né, em comunhão com Cristo, nos colocar em comunhão com a espiritualidade amiga, para que possamos perceber isso mais facilmente. Nelson, como é que nós fazemos isso? Ora, através do bem proceder, através do bem pensar, através das nossas preces, das nossas orações.
né? Tudo isso são mecanismos que nós, cristãos, podemos utilizar para nos colocarmos em sintonia, fugindo das más ações, para que nossas culpas também sejam dissipadas. Então, tudo isso vai nos deixar em equilíbrio para que possamos ouvir e aproveitar essas oportunidades da melhor forma possível, não é? Então, voltando aqui. Nesse sentido, os discípulos do Evangelho encontram no mundo, né, como eu acabei de dizer, o santuário da sua fé e na humanidade a sua própria família. E aí... Assinalando, pois, a norma cristã como inspiração para todas as lides cotidianas, ouçamos a palavra do Senhor em todos os ângulos do caminho, procurando segui-lo com invariável fidelidade, hoje e sempre. Então, esse é do livro Fonte Viva, Federação Espírita Brasileira, editora, capítulo 153. Então, vejam. É aquilo que nós falamos, né? A forma correta e mais fácil que nós temos de encontrar nos conectar com essas inspirações, de ouvir realmente a voz de Deus através dos seus sinais, é buscando a inspiração cotidiana, né? No dia a dia, das suas palavras, através da nossa comunhão com Ele. E como eu disse, é uma sintonia, né? Nós nunca vamos conseguir ouvir os bons espíritos, ouvir os chamamentos de Cristo se nós estivermos numa sintonia ruim, se a nossa fé estiver fragilizada. É claro que vão ter momentos de altos e baixos, nós somos humanos, nós temos problemas, nós passamos por algumas dores, nós passamos por algumas dificuldades, né? Temos, de algum momento, problemas que nos tiram um pouquinho do nosso equilíbrio, mas aí está a nossa capacidade de retornar o quanto antes para esse equilíbrio, através de uma prece, através de uma meditação, através de uma boa ação, de um sorriso, de enxergar essas dificuldades como oportunidades, e aí a gente consegue, de alguma forma, retornar o quanto antes para esse equilíbrio necessário para que possamos ter, de alguma forma, essa facilidade, essa sintonia fina ao ponto de conseguirmos enxergar em alguns momentos esse chamamento que toda hora nos é oportunizado, né? Então, era sobre isso que nós tínhamos que falar hoje, era sobre esses dois temas importantíssimos que nós tínhamos que conversar, e eu deixaria pedindo mais uma vez para vocês deixem os seus comentários aí no canal, né, aí no comentário da aula. Esses comentários vão nos ajudar lá na nossa aula ao vivo, para que nós possamos, de alguma forma, buscando esses comentários, trazer para a gente essas reflexões, e aí junto nós vamos crescendo, como nós fizemos no livro do Evangelho de Mateus, né? No estudo anterior. Então, peço a vocês que nos ajudem, né? Que curtam essa aula, porque quanto mais vocês curtam, mais pessoas a gente consegue alcançar, e aí a gente vai fazendo, de alguma forma, a nossa parte. Tá bom, meus amigos? Eu agradeço a oportunidade que nos foi dada, obrigado por estarmos aqui juntos novamente, e até a nossa próxima aula. Até mais.